Louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje vamos aprender algo maravilhoso sobre a palavra do Senhor, que é colocando a vontade de Deus como prioridade na nossa vida. Amém? Muitas vezes, amados, nós oramos, nós pedimos e nós manifestamos diante de Deus a nossa vontade em algo, quando nas nossas orações. Mas muitas vezes, amados, nós esquecemos que temos que ver se é de fato a vontade de Deus aquilo que nós estamos pedindo. Amém? Seja bem-vindo, irmão David, no poderoso nome de Jesus. Amém? Então, até mesmo na oração, nós precisamos ver se aquilo que nós estamos pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes pedimos coisas que não vai ser bom para nós. Amém? E a gente às vezes quer insistir em muitas coisas. Amém? Então hoje nós vamos aprender que hoje nós vivemos, amados, num mundo onde há muitas distrações, não é verdade? Hoje você vê as redes sociais, há tanta coisa, às vezes na própria família, às vezes com filhos, com o próprio casamento, com netos, né? A gente acaba desfocando um pouco da vontade de Deus, porque às vezes a gente quer ajudar todos, quer participar de tudo e o nosso tempo é limitado. Você vê que até mesmo o tempo que nós vivemos já não é mais como antigamente. Antigamente parecia que o dia durava muito mais, hoje passa tão rápido que a gente nem vê. Não é verdade? São tanta coisa para a gente fazer que falta tempo. E muitas das vezes, devido a essa ocupação, nós deixamos de fazer a vontade de Deus. Ou então não estamos vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, onde a palavra diz assim, ó: Não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo nos lembra que a vontade de Deus não é um fardo, mas uma bênção. Amém, amados? Então, nós fazermos a vontade de Deus não é um fardo, não é algo negativo, pelo contrário, é uma bênção. Quando nos afastamos dos padrões do mundo, como o egoísmo e a busca por riquezas passageiras, renova a nossa mente em Cristo. Descobrimos que o plano de Deus é infinitamente melhor. Amém? Porque nessa vida, mas nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa casa, nós temos que ter tudo, mas nós não podemos ser apegados a nada nessa vida. Amém? Porque um dia nós vamos ser cortados dessa terra, né? Ontem a nossa arcebispa estava falando muito sério sobre o dia da morte, quando o ser humano ele é cortado de tudo. Você vê que nem o nosso próprio corpo nós podemos levar conosco, não é verdade? Até o nosso corpo nós não levamos, ele vai para debaixo da terra. Então nós não podemos ser apegados a nada nessa vida, porque no dia que nós formos cortados, amados, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai ter neto, não vai ter ninguém. Nós vamos ser literalmente cortados de tudo. Por isso que a palavra do Senhor nos compara como uma árvore. Você vê que quando a árvore ela é cortada, ela é definitivamente separada de tudo, ela cai, ela acabou. Então, um dia, amados, todos nós seremos cortados dessa terra. Então, nós não podemos ter o coração em riqueza, não podemos ter o coração em criatura, em nenhum ser humano, mas o nosso coração tem que ser somente do Senhor Jesus. Amém? Temos que viver nessa terra, porém, o nosso coração tem que ser do Senhor. Temos que amar os nossos filhos, temos que amar a nossa esposa, amar os nossos familiares, mas com um amor fraternal. Mas o amor primeiro, o primeiro amor é do Senhor Jesus. Amém? Ele nos conduz a uma vida de propósito e plenitude. Então, a plenitude de uma vida nessa terra, ela só é feliz quando nós fazemos a vontade de Deus. Amém? Então, nós devemos nos perguntar: eu estou buscando a vontade de Deus? Estou de conformidade com os padrões celestiais ou eu estou em conformidade com o que esse mundo nos oferece? Porque esse mundo ele tende nos a levar ao erro,
a aceitar coisas que a palavra não aceita. Não é verdade? O mundo faz leis contra os princípios de Deus. Se legaliza aborto, se legaliza tantas coisas que são contra os princípios da palavra de Deus. Mas está na lei, lei do homem, mas não está na lei de Deus. E quando nós somos complacentes com isso, então nós estamos contrários à vontade de Deus. Amém? Mateus 6, no versículo 33, diz assim: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, o Senhor Jesus nos ensina a prioridade deve ser o reino de Deus. Por quê, amados? É onde nós vamos passar a nossa eternidade. É o reino celestial. Só que tem dois caminhos, amados. Ou nós vamos passar a eternidade com Deus, ou nós vamos passar a eternidade sem Deus. Então, nós temos que olhar, né, para aquele exemplo que a palavra nos dá de o rico e o Lázaro. Você vê que Lázaro foi para o seio de Abraão descansar para entrar no reino de Deus, porque no reino de Deus nós vamos entrar pelo arrebatamento. Então você vê que a palavra diz que ele não foi para o céu, foi para o seio de Abraão. Amém? Porém, amados, o rico já foi direto para o tormento. É, não é verdade? A palavra diz que ele estava em tormento. Quer dizer, ele morreu e imediatamente já foi para o tormento eterno. Porque esses são os dois caminhos. Ou nós estaremos com Deus, ou nós estaremos sem Deus. E nós precisamos estar com Deus. Amém? Aleluia. Então, amados, nós, em tudo que nós formos fazer, em todas as atitudes que nós formos tomar, nós temos que falar, será que está de acordo com a vontade de Deus? Até mesmo quando nós vamos orar, nós vamos pedir, nós temos que pedir, mas nós temos que falar assim, Senhor, se essa oração estiver de acordo com a sua vontade. Porque às vezes pedimos algo que, às vezes, ainda não está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aos amados. Por exemplo, você às vezes ora, né, por um familiar seu que está doente, por exemplo. A palavra de Deus diz que existe dois tipos de enfermidade. Aquela enfermidade que é para a glória de Deus, é quando a pessoa chega doente, ela recebe uma oração, ela é curada instantaneamente. Por quê? Porque aquela enfermidade era para esse propósito, mostrar o poder de Deus. Amém? Então você vê que nos decretos de cura, o poderoso profeta decreta a cura, as pessoas são curadas. Por quê? Para a glória de Deus. Para que o nome de Jesus seja glorificado e para que todos vejam os sinais e as maravilhas. Porque esses são os sinais de que o evangelho verdadeiro está sendo pregado. Amém? Então, pessoas que estavam em condições impossíveis pela medicina são curadas instantaneamente. Agora, existem tipos de doença que são juízo de Deus, amados. Tem doença que é o pecado. É o salário do pecado que aquela pessoa está colhendo. Tem doença que vem sobre a vida da pessoa para apertar ela, para ela reconhecer os seus pecados, se arrepender, colocar a sua vida em ordem e aí sim, amados, receber a sua cura. Amém? Então, como que nós vamos chegar para qualquer pessoa e já colocar a oração e falar, Senhor, cura essa pessoa? Não, nós temos que falar, Senhor, se essa enfermidade é para a glória do Senhor, que o Senhor cure para que possamos glorificar o nome do Senhor. Agora, se essa enfermidade que essa pessoa está... Shalom, irmão Miguel. Seja bem-vindo, poderoso nome de Jesus. Fecha o microfone para mim um minutinho, por favor. Muito obrigado. Amém, amados? Então, tem enfermidade que ela é para correção daquela alma. E às vezes está na nossa família, às vezes é um parente chegado nós. Nós queremos a cura, mas então nós temos que orar para que o Senhor venha tocar no coração daquela pessoa, que através daquele sofrimento ela venha reconhecer Jesus na vida dela, porque se uma pessoa for curada e não se arrepende e não coloca a sua vida, amados, de acordo com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Ela vai voltar para o pecado. É igual a Bíblia diz, é a mesma coisa você pegar um porquinho, uma porquinha, e você lavar ela e passar com ela perto da lama. Ela vai pular na lama de novo. Amém? Shalom, irmão Hilda, seja bem-vindo, poderoso nome de Jesus. A amada podia fechar o microfone para nós, por favor? Aleluia. Muito obrigado.
Então, amados, nós temos que entender que tem coisas que é para correção da pessoa. Amém? Conseguiu fechar o microfone, irmã Hilda? Dá um toquinho na tela, por favor. Aleluia. Ah, muito perfeito. Obrigada, viu, irmã Hilda? Seja bem-vinda, em poderoso nome de Jesus. Então, amados, hoje nós estamos aprendendo sobre a vontade de Deus. Por exemplo, amados, às vezes chega uma pessoa, ela está desempregada. E a gente vai orar para ela ter um emprego. Se ela estiver desempregada para a glória de Deus, ela vai receber um emprego. Amém? Mas muitas vezes a pessoa está desempregada e a gente vai orar por ela e a gente tem que orar assim: Senhor, se for para a glória do seu nome, que o Senhor venha dar um emprego para ela. Agora, se ela estiver desempregada por causa da desobediência, e se o desemprego dela for um juízo que está sobre a vida dela? Porque às vezes ela pode ter prometido algo para Deus e não ter cumprido. Deus vai dando oportunidade para ela se arrepender. Passa um ano, às vezes, passa 6 meses, ela não se arrepende. Ela se esquece do que prometeu para Deus, mas Deus não esquece. A palavra diz o quê? Nós, amados, não podemos nos apavorar e querer fazer votos com Deus e nem prometer nada para Deus. Por quê? Porque somos seres humanos. E a maioria das vezes não fazemos a vontade de Deus. E se nós prometemos algo para Deus e não cumprimos, a Bíblia diz o quê? O Senhor vai requerer tudo aquilo que saiu da nossa boca. E se essa pessoa estiver desempregada porque ela não cumpriu o voto que ela fez com Deus, ela não cumpriu o fazer a vontade de Deus, como que você vai chegar para ela e vai orar e falar: Senhor, dá um emprego para ela? Então você tem que chegar para ela e falar: irmão, irmã, você precisa se arrepender do que você fez diante de Deus. Se você fez um voto e não cumpriu, tem que se arrepender amargamente. Recomeçar. E ainda tem uma coisa, mas quando você promete para Deus, se arrepende, não é acabou não. Aí você vai ter que pagar aquele voto. Ah, eu prometi que ia fazer, tem que fazer. Porque você vê que na oração de Davi, quando ele se arrepende, ele fala: Senhor, os votos que eu prometi a ti, eu cumprirei. E esse voto que eu estou fazendo não é voto em dinheiro não, viu, amados? Aqui nós não estamos falando de voto de dinheiro, não é igual a igreja da apostasia fala, não. Nós estamos falando o quê? A vontade de Deus. Quando você se propõe, porque às vezes a pessoa fala assim: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou para a igreja, porque eu não estou indo, porque eu não estou podendo andar. E Deus cura ela. Passa meses, passa anos, ela não cumpre aquilo. Aí ela fica enferma de novo. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar e orar? Não, nós temos que falar: irmã, tem que se consertar com o Senhor. Como é que está a sua vida? Tem alguma coisa, alguma pendência com Deus? Algo que você prometeu? Porque você vê, às vezes a pessoa está desempregada, ela fala: Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou para a igreja, eu vou te servir, eu vou fazer a sua obra. Deus dá um emprego para ela, ela não faz nada daquilo, amados. Aí o que vai acontecer? Por favor, irmão Miguel, fecha o microfone para mim, por favor. Muito obrigado. Daqui a pouco eu deixo falar, tá bom? Então, amados, assim é a vida. Hoje nós estamos aprendendo o quê? Que a nossa vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Porque senão, amados, nós vamos acarretar sofrimento para a nossa vida. Amém? Em 1 Samuel, capítulo 15, 22, diz assim: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quando em obedecer a palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que o carneiros. A obediência é a prova de que realmente desejamos seguir a vontade de Deus. Não basta conhecer a sua vontade, precisamos colocar em prática. Às vezes, obedecer significa abrir mão dos nossos próprios planos, desejos. No entanto, como o rei Saul aprendeu, Deus valoriza mais o coração obediente do que rituais ou promessas vazias. Amém? Então, nós precisamos, amados, entender que não adianta você querer sacrificar a sua vida na desobediência, mas você tem que obedecer o Senhor e fazer a sua vontade. Você vê que uma certa ocasião Saul pecou contra o Senhor e chegou de hora, sabe o que ele fez, amados? Ele acabou de fazer um pecado grave, antes dele se arrepender,
E ele falou: Samuel, vamos adorar a Deus? Olha para você ver, amados. É o retrato da igreja moderna hoje. Então ele acabou de pecar contra o Senhor, já quer adorar o Senhor? Não, amados, temos que nos arrepender. Mas não é um arrependimento, ah, Senhor, eu me arrependo. Não, você precisa se arrepender de verdade. Porque você veja bem, quando Davi pecou, o que quebrou o coração de Davi, uma das coisas mais duras que passou na vida de Davi, foi quando ele pecou e o Senhor chegou para ele e falou: Davi, você não era ninguém, Davi. Você, nem a sua família se lembrava de você. Você estava lá atrás das malhadas, lá no meio das ovelhas. Quando Samuel foi te ungir rei, que eu mandei ele, você não estava em casa. E o seu pai reuniu todos os seus irmãos e colocou à mesa. Até Samuel pensou que um dos seus irmãos era o que eu queria. E então eu olhei para o Samuel olhou para todos, pensou que era um, o Senhor falou: não é este, porque eu não olho a aparência, eu olho o coração. E então Samuel disse: Jessé, por acaso você tem algum filho? Aí o pai dele lembrou dele e falou: ai meu Deus, é verdade. Eu tenho mais um filho, Davi, o mais moço, o mais fraquinho, o mais sem vigor, assim, para lutar no exército. Ele está lá no pasto, atrás das ovelhas. Então Samuel falou: olha, vai lá e chama ele, porque não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Deus falou: Davi, nem a sua família lembrava de você, nem seu próprio pai. Eu me lembrei de você. Eu te conheci lá no meio da pastagem. Eu te dei o urso na sua mão. Eu te dei o leão. Te livrei das mãos dele. Você não era filho de rei. Você nunca seria rei. Eu te fiz rei. Eu te dei o reinado para você. Eu te dei tudo para você. E você tem coragem de fazer isso que você fez? Adulterar com uma mulher casada, mandar matar o marido dela? Por acaso eu te deixei faltar alguma coisa, Davi? E ainda que tivesse faltado alguma coisa para você, era só você me pedir que eu te dava. Por que você foi fazer essa atrocidade? Amém, amados? Então você vê que o Senhor tem misericórdia de nós. E às vezes nós, amados, somos ingratos com o Senhor. A ingratidão do ser humano é muito grande. Nós não agradecemos, então nós temos que nos arrepender. Porque depois que Davi se arrependeu, que ele se converteu, nunca mais ele foi o mesmo. Mas você vê que a consequência do pecado ele teve que colher e colheu até a última gota. Então nós temos que tomar cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado porque o amor de Deus ele é infinito. Mas se nós cruzarmos a vontade de Deus, nós pagamos um preço. Amém? Em Mateus 26, no versículo 39, diz assim: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, submeteu-se completamente à vontade do Pai. Sua oração nos ensina a humildade e entrega. Quando oramos, devemos buscar não apenas apresentar nossos pedidos, mas também pedir discernimento para entender e aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela é diferente da nossa. Amém, amados? Tem situação que nós temos que passar. Você vê que o Senhor Jesus ele diz: Pai, se for possível passar de mim esse cálice, porque é muito amargo, é muito terrível, que o Senhor me ajude. Mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Se eu tiver que passar, que eu passe, mas que eu passe fazendo a sua vontade. Amém, amados? Então, amados, gostaria de dar um exemplo aos amados. Amém? Então, vocês estão conseguindo ver esse pauzinho aqui? Estão vendo? Esse pauzinho maior, ele representa a vontade de Deus. Amém? E esse aqui é o menor. Tá dando para ver, amado? Aleluia. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós andamos lado a lado com a vontade de Deus. A nossa vontade e a vontade de Deus. Quando nós, amados, cruzamos a vontade de Deus, a irmã Débora consegue fechar o microfone para mim um minutinho, por favor? Consegue? Aleluia. Então, amados,
A vontade de Deus é maior e o nosso é menor. Quando nós cruzamos a vontade de Deus, olha o que é que acontece, amados. O que é que acontece aqui? Nós criamos uma cruz para a nossa vida. Amém? Jesus já passou pela cruz, amados. Jesus já levou nossos pecados. Ele já levou o nosso sofrimento. Ele já levou a nossa enfermidade. Mas quando nós cruzamos a vontade de Deus, nós criamos para nós uma cruz. E o que que tem na cruz, amados? O sofrimento. A cruz tem o que? Vergonha, enfermidade, fracasso. Quando nós, amados, não fazemos a vontade de Deus, tudo aquilo que Jesus passou por nós na cruz, que Ele sofreu por nós, que não é necessário mais passar hoje, nós começamos a passar. A Bíblia diz que no madeiro, na cruz do Calvário, o Senhor levou as nossas enfermidades. Mas a partir do momento que a sua vontade está contrária à vontade de Deus, essa enfermidade vem sobre você e vem sobre mim. Amém? Então, amados, quando nós cruzamos a vontade de Deus, ou seja, que nós fazemos o contrário da vontade de Deus, nós trazemos para a nossa vida o sofrimento. Por isso você vê que muitos cristãos que sofrem, muitos cristãos que estão enfermos, muitos cristãos que estão com as famílias destruídas, porque de alguma forma tem cruzado a vontade de Deus e não tem obedecido, não tem andado de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então, se nós andarmos, amados, em retidão com a palavra de Deus, nós não temos sofrimento na nossa vida. Mas a partir do momento que a minha vontade e a sua vontade cruza a vontade de Deus, é a mesma coisa, amados. Um exemplo, outro exemplo. A mesma coisa que você está andando com o seu carro, né, numa via. E de repente você começa a andar na contramão. O que vai acontecer? Vai acontecer um acidente. Vai bater, você está errado, você está ao contrário. Então nós nunca podemos estar contrário da vontade de Deus. Porque se nós fizermos assim, nós vamos começar a criar para nós cruz. Uma cruz. Nós vamos ter que carregar o peso daquela cruz. E a cruz leva o quê? A morte. Porque Jesus já passou pela morte. Então nós não precisamos passar de novo. Se Jesus levou as nossas enfermidades, por que nós vamos querer carregar essa enfermidade? O fracasso da nossa vida. Amém? Aleluia. Amados, Salmos 37, do versículo 4 e 5, diz assim: Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Quando nós deleitamos em Deus, nossos desejos começam a se alinhar com os dele. Entregar o nosso caminho ao Senhor significa confiar que Ele nos guiará, mesmo que o meio às incertezas. A vontade de Deus é como uma luz que ilumina os nossos passos. Conforme diz o Salmo 119, 5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Então você vê, amados, que é dessa forma. Se nós estivermos alinhados ao Senhor, amém? Precisamos estar fazendo a vontade do Senhor. Amém? Em nome do Senhor. Amém? Então, amados, nós concluímos que para a nossa vida, como diz a palavra, a nossa vida ser mais tranquila nessa terra, como diz o apóstolo fala, para vivermos uma vida mais tranquila nessa terra, há necessidade que façamos a vontade de Deus. Por isso que nós temos que fazer uma análise da nossa vida. Se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, pode ter certeza que vai ter atribulação na sua vida. Vai ter problemas na sua vida. Amém? Então é a forma que nós vivemos e de acordo com que nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos o refrigério para as nossas almas. Porque a vontade de Deus não é um fardo. Mas se nós, amados, formos contrário à vontade de Deus, então criamos uma cruz e trazemos sofrimento para a nossa vida. Amém? Então, amados, nós precisamos dedicar
um tempo a oração, um tempo a meditação da palavra, um tempo quando você colocar sua cabeça no travesseiro, antes de você dormir, você tem que imaginar o que você passou no seu dia, lembrar o que você passou e ver se a sua vida está sendo de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver sendo, começa a adequar a sua vida à vontade de Deus e você vai ver como que a sua vida vai mudar. Amém? Porque nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, porque nós estamos na preparação para a vinda do Messias e nós não podemos falhar. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade, peço que os amados coloquem essa palavra em prática e lembre-se, vamos andar de acordo com a vontade de Deus para não trazer sofrimento para a nossa vida. Porque a vontade de Deus não é um fardo, mas é bênção. Amém? Aleluia.